sair um pouco do lado, porque senão eu vou ficar escondida atrás do computador. Eu não sou muito alta, não. Bom dia, gente. Que bom a gente estar aqui mais um tempo, né? Uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais da palavra, da gente estar conectado com o que Deus quer nos ministrar, com o que Ele quer trazer para o nosso coração nessa manhã. Sabe, nenhum momento em que nós temos com o Senhor é um tempo perdido. Ele sempre tem algo para nos acrescentar e vai ser assim essa manhã. Amém? Enquanto eu estudava, eu estava sendo bem ministrada sobre esse assunto. E eu espero que você esteja com o seu coração bem aberto para receber também. Amém? Esse mês, né, a gente está estudando na escola dominical sobre a igreja como a luz do mundo. Né? E a gente teve a irmã Penha ministrando no primeiro domingo, voltando um pouquinho para você se situar. Ela ministrou sobre a grande comissão da igreja. Nós tivemos, domingo passado, Samara ministrando sobre o impacto de sermos boas testemunhas. Né? E isso tem tudo a ver com a igreja, porque a igreja é um organismo vivo. Né? Então, nós somos pessoas, corpo de Cristo, né? Aqui nessa terra, refletindo a glória de Deus, e por isso somos testemunhas do Evangelho. Por isso, nós temos um propósito, uma comissão. Mas, nessa manhã, a gente vai tratar sobre um aspecto da igreja, que é a igreja como coluna e baluarte da verdade. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. 3,15, no versículo 15. Diz assim: para que, se eu demorar, é a versão NVT, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Aí, esse é o versículo base que fala sobre esse assunto. E diz assim: ela é a igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Ele está se referindo à casa de Deus aqui. Coluna e baluarte da verdade. Algumas versões falam coluna e alicerce. Outras versões falam coluna e sustentáculo da verdade. Amém? E eu queria te trazer um panorama sobre essa mensagem específica. Né? Aqui a gente tem o apóstolo Paulo transmitindo uma carta a Timóteo, né? Que estava à frente dessa igreja em Éfeso. E o contexto que eles viviam nesse tempo era de um forte paganismo. Né? Eles tinham muita confusão doutrinária no meio deles, e eles tinham se levantavam falsos mestres. Né? Eles pregavam, veja, a palavra estava sendo pregada aqui, o evangelho da graça estava sendo pregado, né? Estava sendo disseminado na igreja primitiva, e nós já tínhamos pessoas que se levantavam para desvirtuar o que estava sendo pregado pelos apóstolos. Né? E era nesse contexto aqui que Paulo estava instruindo Timóteo sobre como proceder em meio a tudo isso. Né? Nesse capítulo 3, Paulo começa falando sobre as qualificações de um líder, de um bispo, daquela pessoa que serve na igreja, e de como se comportar na casa de Deus, como a igreja precisa ser organizada. E aí, nesse contexto, Paulo vai lá e diz assim: como se comportar na igreja de Deus, na casa de Deus. Essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo, né? Somos nós. Amém? Ela é coluna e alicerce da verdade. Agora, veja que Paulo traz duas características aqui: coluna e baluarte, ou alicerce. Né? E eu queria primeiro começar falando sobre o aspecto de ser coluna. Né? Quando a gente começa a estudar a parte de arquitetura, engenharia, a gente começa a ver que a coluna é algo que sustenta o peso de um edifício. Né? O edifício tem a sua construção, né? O fundamento. Aí, para subir as paredes, eles precisam colocar colunas para que se sustente o peso do que está sendo construído. A coluna também dá visibilidade e estabilidade para o que está sendo levantado. E a coluna também mantém a estrutura de pé. E se a gente for fazer um paralelo com o que Paulo está querendo falar sobre a igreja, nós vemos aqui que a igreja sustenta a verdade. Ele diz que a igreja é coluna da verdade. Né? Então, a igreja é esse organismo, é esse corpo criado por Deus aqui na terra, neste tempo, para sustentar a verdade.
Amém? Ele também traz esse aspecto da coluna como algo que mantém visibilidade e estabilidade. Então, a coluna, a igreja de Deus aqui na terra, ela mantém a verdade de maneira elevada e visível para que todos vejam. Amém? E ela impede que a verdade seja distorcida ou escondida. Esse é um dos nossos papéis, porque a igreja não são essas 4 paredes. Se nós sairmos daqui hoje, formos para outro prédio, isso aqui vai ser só um galpão. E a igreja vai estar em outro lugar. Porque a igreja é esse conjunto de membros, esse conjunto de pessoas, de filhos de Deus, de servos do Senhor, cooperando com um propósito. Né? Então, essa é a nossa função, uma das nossas funções aqui na terra, sermos coluna da verdade. Amém? Outro aspecto que Paulo também traz aqui é sobre ser baluarte, né? Sobre ser fundamento, alicerce. A igreja de Deus também é esse alicerce para a verdade aqui na terra. E um dos significados que eu encontrei acerca de baluarte, diz assim, significa uma obra defensiva em fortificações. Ou, em sentido figurado, uma pessoa, instituição ou princípio que serve de forte apoio, sustentáculo ou proteção contra perigos, sendo sinônimo de fortaleza, alicerce e refúgio. Amém? Então, a igreja é essa base firme, essa fortaleza que protege a verdade da palavra contra os ataques. Nós somos baluartes da verdade, somos protetores. Somos esse refúgio da verdade aqui na terra. Amém? A verdade aqui está sendo tratada não é uma opinião. Na verdade, a gente vive num mundo muito relativo hoje, não é? A gente tem aí fora as pessoas pregando no mundo que cada um tem a sua verdade. Mas isso não é bíblico. Isso não faz parte do que Deus nos ensinou, do que a palavra nos ensina. A verdade é uma única. E ela foi estabelecida por Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque é Ele que criou todas as coisas com um propósito. Amém? E aí a verdade aqui, ela é uma revelação de Deus. A verdade é uma revelação de Deus em Cristo, não é uma opinião. Então, nós não podemos nos deixar ser persuadidos por esses ensinos do mundo, em que diz que cada um tem sua verdade, né? Porque aí cada um pode crer e viver da maneira como quer, porque é a verdade daquela pessoa. Não, a gente tem uma verdade. A nossa verdade é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos seguir ela. Se nós não estivermos em linha com a palavra, nós não estamos na verdade. E aí eu já estou adiantando o próximo tópico. O que é essa verdade? Paulo, quando começa a falar sobre esse assunto, nos próximos capítulos, ele começa a trazer esse aspecto, né, do que é a verdade. Aí eu queria que você fosse comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8. E ele diz assim: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai e mãe ou cometem outro tipo de homicídio, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos e os que juram falsamente ou que fazem qualquer outro tipo de coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Então, nós temos uma palavra verdadeira que nos foi ensinada. E tudo que está fora disso é mentira, é pecado, está fora da vontade de Deus. Né? Então, aqui Paulo começa a falar sobre isso. No versículo 11, ele diz assim: esse ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Então, onde nós encontramos o que é verdadeiro? Nas boas novas do Evangelho. Né? Então, a palavra de Deus é verdadeira. E é nela que podemos confiar.
E onde nós encontramos ela? Nas boas novas do Evangelho. E aí a gente volta um pouco no que foi ministrado no primeiro domingo por Irmã Penha. A nossa comissão é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus nos chamou, nos confiou essas boas novas para alcançar a nossa vida, mas para que a gente possa alcançar a vida de outras pessoas também. Nós somos esse sustentáculo, essa coluna que carrega a verdade nesse mundo hoje perverso. 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, na versão NVI, diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e a boa doutrina, ou a sã doutrina, que tem seguido fielmente. Então, nós precisamos nutrir as pessoas com essas verdades da fé, a sã doutrina, amém? E sabe, no capítulo 3, no verso 16, quando Paulo está falando sobre a igreja ser coluna e alicerce da verdade, ele diz no versículo seguinte: sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Sabe, a verdade do Evangelho é Cristo. Sabe, quando nós falamos, a gente está usando muitos termos aqui, né? Cristo, a palavra, mas sabe, eles são um. Por isso que nós nos referimos assim. Sabe, a verdade do Evangelho está em Cristo Jesus, é Cristo Jesus, está na palavra, porque a palavra de Deus é a própria vida de Jesus Cristo. A palavra de Deus é o que foi dito por Deus. Né? E eu queria já anunciar aqui, primeiro, lá em João, quando João começa a falar sobre Cristo, que ele diz assim: no início, ele era o verbo, e o verbo é o quê? A palavra. E ele estava com Deus, e ele se tornou homem e veio à terra, né, para nos alcançar, para nos ministrar, para nos pregar o evangelho da graça. Amém? Então, a verdade que nós precisamos guardar, a verdade que nós precisamos ser esse refúgio, que nós precisamos elevar, que nós precisamos trazer visibilidade nessa terra nos dias de hoje, é Cristo, é a sua palavra. Sabe? E tudo que está fora disso não é verdade, é mentira. A igreja sustenta uma pessoa e sustenta uma mensagem. A pessoa que ela sustenta é Cristo Jesus. E a mensagem é o Evangelho. Amém? Agora, somos luzeiros porque carregamos essa verdade. Né? E aí, como eu te disse, o tema desse mês é a igreja como a luz do mundo. A luz do mundo, aquela que afeta as pessoas, afeta tudo ao seu redor. Agora, só é possível sermos luz do mundo porque nós carregamos a verdade em nós. Amém? Na Bíblia, a verdade não é apenas um conceito. Ela é manifesta em Cristo Jesus. Amém? João 14, no verso 6. Abre lá comigo. Diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E aqui Jesus está se proclamando mesmo como a verdade. Amém? João, no capítulo 1, verso 17, eu vou citando, você pode tomar nota, caso você não consiga abrir, diz assim: e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, como eu estava dizendo a você, em João, no capítulo 1, no verso 4, diz: aquele que é a palavra possuía vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilhou na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, a Bíblia deixa muito claro aqui: a verdade é Cristo e a sua palavra. E sabe, queridos, nós precisamos
tomar mesmo como padrão, como procedimento a vida de Jesus. Porque nós vamos ver que nós somos esses luzeiros, porque nós carregamos Ele dentro de nós. Então, nós precisamos refletir. A Bíblia também diz, em João 14, 23, diz, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele e faremos nele morada. Então, você ama ao Senhor? Você guarda os seus preceitos, os seus ensinamentos, a sua palavra? Então, você é morada de Deus. Morada de Deus. Cristo habita em você, habita em mim. Então, por isso que nós carregamos essa luz. Por isso que nós carregamos a verdade. Jesus é a verdade e por isso é luz. A luz revela o que está oculto. Mas a verdade revela o que é real. Amém? E é esse procedimento mesmo que nós precisamos ter para com a sociedade hoje, sabe? Enquanto eu estudava um pouco sobre isso, e eu ficava refletindo, nós estamos sofrendo tantos ataques. Hoje nós temos ataques de quem é do mundo, né? Que está lá vivendo uma vida totalmente contrária do que o que nós pregamos, e às vezes criticando, e às vezes fazendo de chacota o evangelho, né? Nós também temos alguns ataques dentro do nosso próprio povo, né? Porque às vezes a gente pega pessoas que estão pregando vãs filosofias, que estão pregando seus próprios entendimentos, mas Deus não nos chamou para isso. A verdade não é nossa, nós não temos essa liberdade de moldar, de falar o que nós pensamos, o que nós queremos. Nós fomos chamados para anunciar a verdade de Cristo. Se ela é de Cristo, precisa ser a palavra dele e nada mais. Amém? Cristo é essa fonte de luz. E nós somos os instrumentos que a torna visível. Sabe? A expressão de sermos luzeiros, de sermos luz nesse mundo, não é porque nós somos a fonte de luz, porque não parte da gente, parte de Cristo. Agora, uma vez que nós nascemos de novo e Ele habita em nós nos tornamos esse canal. É como uma lâmpada mesmo. Uma lâmpada não é a fonte de luz. A lâmpada é o canal em que está conectada com uma fonte e ela resplandece a luz. Amém? Assim somos eu e você. Nós não somos essa fonte, então nós não temos essa autonomia. Não parte dos nossos entendimentos, não parte do nosso conhecimento, não parte. Nós não somos, nós nos tornamos nova criatura e nos tornamos poderosos em Cristo Jesus, na força dele, no nome dele. Sabe? Não é algo da nossa própria força, do nosso próprio braço. Amém? Dessa mesma maneira, nós precisamos estar conscientes de que essa luz é Cristo. E que Ele habita em nós e por isso nós resplandecemos Ele para o mundo. Amém? Essa verdade habita em nós. Isso nos traz muito temor, porque a gente normalmente pensa em ser cauteloso quando a gente está no púlpito, né? Eu vou ministrar hoje, tenho que estudar, tenho que me preparar para não falar nenhuma besteira, para não estar ensinando ninguém errado. E é verdade, tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Mas, sabe, também existe uma responsabilidade nos bastidores. Porque você não ensina só quando você está aqui. Você ensina quando você está tendo relacionamento com as pessoas. Aqui, dentro e fora. Dentro do nosso meio e fora do nosso meio. Dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Você está ensinando. Você é essa pessoa que é representante dessa palavra. Que carrega essa palavra. E, sabe, às vezes a gente acha que pode viver de todo jeito. A gente não, misericórdia. Né? E que está tudo bem. O que importa é quando eu chegar no púlpito, eu vou ministrar bem e vou falar tudo direitinho, em linha. Mas, às vezes, as pessoas aí fora estão olhando para você e dizem assim, meu Deus, para você não, misericórdia. Rapaz, aquele irmão é crente mesmo fazendo isso. E aí tem outros que ainda olham, não, assim, eu posso ser crente também, porque eu posso continuar nessa prática. Não é? E aí você vê como nós estamos influenciando as pessoas, só por carregar esse nome. Só por carregar essa identidade. Mas aí a gente precisa manter a nossa vida alinhada. Precisamos nos manter conectados, em comunhão com Deus.
Porque é através dessa comunhão que a nossa identidade em Cristo vai ser fortalecida. Sabe? E aí, quando você estiver lá fora, quando você estiver na sua família, com sua família, Cristo vai ser resplandecido para as pessoas. Amém? Então, esse cuidado de sermos guardiões, alicerces, fundamentos dessa palavra, coluna dessa verdade, não é só no púlpito, não é só nas quatro paredes da igreja, é fora também. Amém? Por isso que é a grande comissão, por isso que nós ministramos sobre ser testemunhas. Está tudo interligado. Hoje a gente está dando ênfase em um aspecto, mas todas as coisas se conversam. Precisamos ser essas pessoas que são guardiãs da verdade. O mundo precisa, amado, ver algo diferente. Mateus, no capítulo 5, verso 14. Diz assim: vós sois luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Amém? Filipenses, no capítulo 2, no verso 15 e 16, diz assim: resplandecei-vos como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. E aí a gente vê uma conexão, né? O apóstolo aqui falando sobre resplandecer a luz, ser luz para o mundo, mas, e como a gente faz isso? Preservando a palavra da vida. Precisamos, queridos, ser essas pessoas que preservam. Carregar a verdade exige andar na luz. Então, se você tem Deus dentro de você, se você carrega Cristo em você, você precisa andar na luz. Não se pode proclamar a verdade vivendo em trevas. Amém? Precisamos ser essas pessoas mesmo. Porque o que vai ser visto pelo mundo são as nossas atitudes, o nosso procedimento. Na maioria das vezes, o que a gente fala nem é muito lembrado. A gente teve uma dinâmica domingo passado aqui, antes de começar, e eu achei interessante, porque ele estava fazendo uma série de gestos e falando o que ele estava gesticulando. E aí, quando ele falou algo e fez diferente, as pessoas seguiram o que ele fez, não seguiram o que ele falou. E a dinâmica estava exatamente nisso, né? Em observar esse aspecto, porque a gente tem mais facilidade de fazer o que está sendo visto, mas não o que está sendo falado. Então, é comum e é normal que as pessoas nos sigam e aprendam da nossa vida mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Não que falar não seja importante, é muito importante sim, tem sua parte, mas ela precisa ser carregada de um procedimento coerente com o que está sendo dito. Então, nós precisamos ministrar a palavra falando, mas com o nosso procedimento também. Eu quero que você abra comigo lá em 1 João, no capítulo 1. No versículo 5. Diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a verdade precisa ser praticada. Amém? Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos estar conscientes disso a cada dia. Precisamos ser luzeiros nessa terra. Sabe? Precisamos ser essas pessoas que, mesmo as pessoas no mundo, olhem e percebam o diferencial. Isso me lembra... quando eu era criança, na EBF, eu participei de algumas EBFs, meus pais nasceram de novo, eu era recém-nascida. E uma das coisas que foram ministradas em uma dessas EBFs foi sobre santidade. E o tema era santificai-vos. E o versículo base era: sede santos, porque eu sou santo. Enquanto eu estava estudando, eu estava lembrando dessas coisas. E rindo comigo mesmo, porque eu fiquei pensando e fiquei
lembrando assim, como essas coisas marcam a nossa vida, né? Porque eu lembro disso até hoje, e foi marcante para mim. E foi lá que eu aprendi sobre santidade. Né? E quando os professores explicavam sobre santidade lá, eles diziam que ser santo é ser separado do mundo. Né? Então, fica a dica para você que é pai, é muito importante você envolver, como o pastor Isaías falou ontem na cantata, seus filhos nessas coisas, porque se hoje eu consigo me lembrar de coisas que foram fundamentadas em mim lá, né? Coisas que começaram a gerar em mim esse temor, esse envolvimento com a palavra, seus filhos, com certeza, daqui a alguns anos vão lembrar também. Amém? Mas dentro do assunto, né, ser santo é ser separado. Deus chamou o seu povo para ser santo, para ser separado do mundo. Então, nós não podemos mesmo ficar vendo como benefício estar parecido com o mundo. E gero muito cuidado com esse assunto, porque, às vezes, a gente se depara com pessoas que ficam a pretexto de dizer que é tudo religiosidade. Né? Aí vê alguns comportamentos, algumas coisas, e diz assim, é religiosidade, irmão, você pode ser mais flexível. Você pode ser... Ei, mas, querida, a gente precisa estar tão afinado com a palavra de Deus. Nós precisamos estar tão conhecedores da palavra, que nós vamos saber discernir de cara. Isso aqui está transgredindo a palavra, isso aqui eu não devo seguir. Sabe? Porque se a gente permitir, se nós baixarmos a nossa guarda, porque nós somos esses baluartes, porque nós somos essas colunas, o mundo vai começar a se infiltrar dentro da igreja, e daqui a pouco a gente não vai estar tão diferente deles, não. Amém? Então, nós precisamos ser essas pessoas que preservam mesmo, colunas firmes, que guardam essas verdades. Efésios 5, no versículo 11, diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas da terra, antes, porém, reprovai-as. E eu gostei dessa palavra cúmplices, porque nessa versão achei interessante. Porque às vezes a gente não percebe, mas quando você não pratica o que é certo, quando você não vive em linha com a verdade, você está sendo cúmplice das trevas. Isso não é sério? E esse temor, querido, precisa ser gerado dentro da gente. Falar sobre esse assunto, às vezes, não é tão confortável, mas é necessário. Porque é se expondo a isso, se expondo a esse conhecimento, a esse ensinamento, que temor vai ser gerado na nossa vida. Sabe, a gente precisa se lembrar dessas coisas constantemente. Nós somos essas pessoas em que Deus confiou uma verdade e precisamos guardá-la. Andar na luz significa viver em coerência com a verdade. Permitir que essa luz se exponha a nós, transforme a nossa vida e que a gente transforme a vida de outras pessoas, com o ensino, com o procedimento, mas sempre guardando a verdade. Amém? Agora vai comigo lá para Gálatas, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 6. Vamos lá. Admiro-me, e aqui o apóstolo Paulo está falando, amém? Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. E aqui nesse contexto, Paulo está escrevendo à igreja da Galácia, e sabe, eles estavam mesmo sendo persuadidos por ensinos diferentes da palavra. Né? Aqui nós tínhamos os mestres judaizantes, né? Ensinando e tentando corromper o evangelho da graça que estava sendo pregado. Eles estavam falando, por exemplo, para as pessoas que crer em Jesus não era suficiente para a salvação. Porque, para eles, precisava-se ter uma série de boas práticas, de procedimentos alinhados com a lei, para que você pudesse ser considerado. Né? Mas o Evangelho da Graça nos veio dizer que nós só precisamos crer em Cristo Jesus, e aí seremos salvos. Crer nele de todo o coração e o confessar com a boca. E aí esses mestres
escandalizados com esse ensino, eles foram lá tentar perverter aquilo e infiltrar na cabeça das pessoas mesmo, que não era suficiente crer em Jesus para a salvação. Outra coisa que eles pregavam naquele tempo era que ainda era necessário a circuncisão. Sabe, e aí nesse contexto, Paulo vai e escreve para eles e diz isso aqui, que a gente acabou de ler. Admiro-me que vocês estejam se afastando depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar por boas novas. E sabe, isso me deixa bem atento assim com relação a isso, porque a gente tem um mundo que prega totalmente o oposto da gente. Mas aí tem pessoas que pregam parecido, mas tem uma coisa lá dentro que está bichada. Né? E eu fiquei, vocês estão se afastando tão depressa daquilo que foi ensinado a vocês, desse evangelho da graça. Porque tinha pessoas que estavam pervertendo uma coisinha ou outra. Sabe, a gente precisa estar atento a isso também. Nem tudo que a gente escuta na internet, querido, está em linha com a palavra. E sabe, a internet é uma boa ferramenta, quando ela é usada da maneira adequada. Mas sabe, se você fica entrando no YouTube, botando ministração por cima de ministração, você tem referência das pessoas, sem saber quem é aquela pessoa, e só escuta e acata, meu querido, tenha cuidado. Porque, às vezes, a pessoa vai falar, tem 90% daquilo que ele está falando ali está em linha com a palavra, aí 10% tem uma coisinha ali que pode te levar para um precipício mesmo, que pode te distanciar da palavra. Então, a gente precisa ser zeloso com o que a gente escuta, porque não é só o mundo que está pregando algo, que está se opondo 100% a gente, não. A gente tem pessoas que pregam ali 50%, 60% alinhado, e aí tem uns ensinos errados, que vai nos tirar mesmo daquilo que Deus tem para a nossa vida, de usufruir daquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos mesmo estar alinhados com isso. Vamos continuar lendo. No versículo 7 ele diz, mas que não, que ele está pregando algo que pode se passar por boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas, diferente daquela que nós lhes anunciamos. Vê que interessante. Aí eu acho interessante que ele fala assim, que seja amaldiçoado qualquer um, até no nosso meio, que pregue algo diferente do que está sendo pregado na palavra. Um anjo, se pregar algo fora da verdade, que seja amaldiçoado. Ou qualquer outro que anunciar. É muito sério, querido, porque o que tem poder para transformar a nossa vida é a palavra. O poder está na palavra. E se a gente começa a ficar pregando vãs filosofias, conhecimento próprio, isso não vai ter efeito na vida das pessoas, não. Só vai distanciar elas mais da palavra, daquilo que é verdadeiro. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, em João, no capítulo 15, verso 18 e 19... diz assim, se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiaram a mim. O mundo os amaria se pertencesse a eles, mas vocês já não fazem mais parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Então, queridos, quando a gente olha para as pessoas que estão nos criticando aí fora, a gente precisa ter uma certeza, nós estamos alinhados com a palavra. Porque quando o mundo nos aponta o dedo para dizer, fazer chacota da nossa vida, do nosso procedimento, das nossas atitudes, do nosso procedimento, aí é que nós temos certeza de que nós estamos andando alinhado com a palavra. Sabe, para Jesus foi assim também, sobre a terra. Ele sofreu muitas críticas do pessoal lá fora.
Pessoas que olhavam e criticavam ele pelo que ele pregava, pela maneira como ele agia. E aí ele diz assim: se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro eles me odiaram. O mundo os amaria se vocês pertencessem a eles. Como nós não pertencemos, nós precisamos estar com nossa consciência bem tranquila. Porque a gente não está aqui para ficar agradando as pessoas. Se nós estivéssemos aqui para agradar, a gente iria se importar com o que o mundo pensa ao nosso respeito. A gente ia se importar com o que o irmão pensa ao nosso respeito. Mas como a gente está aqui para agradar a Deus, a gente vive conforme o que Ele nos ensina, vive conforme o que Ele nos chama para viver, sem se preocupar com essas coisas. Porque se Ele mesmo foi criticado pelo mundo, se Ele mesmo foi acusado pelo mundo aí fora, por que nós não seríamos? Nós precisamos ter isso como balizador da nossa vida. Nós precisamos saber que quando o mundo estiver nos apontando o dedo, aí sim é que nós estamos guardando e sendo essas pessoas que levantam um procedimento de verdade, da verdade da palavra. Lá em Romanos, no capítulo 12, abre lá comigo também. No versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Essa versão é a NVT, ok? Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, sendo um sacrifício santo e agradável. Não imitem o comportamento ou os costumes do mundo. E voltando àquilo que a gente estava falando agora há pouco. E eu gosto de uma versão que fala: não se conformem. Porque, eu não sei você, mas essa ideia de se conformar, às vezes, me chama a atenção. Porque a gente, quando fala não imitar, fala de um procedimento. Mas às vezes a gente está só se conformando. É normal mesmo. Aquilo não está gerando mais indignação, não está gerando mais eu preciso pregar a palavra, porque o mundo está perdido. Sabe? Quando a gente está inconformado com algo, existe uma ousadia, existe algo que parte de nós, para que a gente faça algo contra aquilo. Mas quando a gente está conformado, a pessoa pode fazer, está tudo bem, tanto fez como tanto faz. Não sou eu? Mas, sabe, eu preciso te lembrar da grande comissão. Ele nos convocou, Ele nos chamou para ir e pregar. E significa dizer que precisa ter uma inconformação aí em você. Você precisa estar agoniado com o pecado, com as práticas erradas, com o procedimento do mundo. Sabe? Não imitem o comportamento ou os costumes, mas também não se conformem. Mas deixem que Deus as transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, precisamos que isso afete a nossa vida. Nós precisamos estar fervorosos com a palavra, de maneira que a gente não consiga ficar calado. Amém? Sabe, esses dias, pensando sobre isso, esses dias eu estou com um tio passando por algumas situações de saúde um pouco sérias, já até desenganado pelos médicos. Sabe, ele mora em outro estado, meus pais foram viajar para visitar ele, e aí quando chegaram lá, eles pregaram a palavra, mas ele não recebeu. E aquilo me gerou uma inconformidade, assim, uma inconformação com aquilo, sabe? E aí foi quando o Espírito Santo começou a me despertar, que a gente às vezes está muito acostumado. Às vezes a gente está tão acostumado com um cenário que a gente nem se opõe mais àquilo, só deixa as pessoas viverem da maneira como elas estão vivendo. E aí eu vi aquela situação e eu disse: não, eu não aceito isso, não. Sabe? E eu comecei a gerar esse sentimento mesmo. E o Espírito Santo começou a me ministrar sobre como a gente precisa estar nessa posição. Somos tão defensores dessa palavra, que aquilo que vai contra ela, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos pregar, nós precisamos viver em linha para que o mundo veja, querido.
E aí eu vou começar a ministrar com essa indignação que está no meu coração. Porque, às vezes, a gente está querendo o benefício próprio, olhando para o nosso próprio umbigo. Não, o que importa é que eu já recebi a salvação. Eu vivo a minha vida, Deus me abençoe e está tudo bem. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para estarmos inconformados. Inconformados com seu parente que ainda não tem revelação da palavra. Inconformados com as pessoas no seu trabalho que vivem praticando mal e às vezes a gente faz vista grossa. Só porque enquanto eu estiver fazendo o que está certo, está tudo bem. Não, a gente precisa estar inconformado com essas coisas. A gente não pode se amoldar, isso não pode se tornar comum para a gente. A gente precisa ser essas pessoas. Você só vai estar exercendo essa postura de coluna da verdade quando você estiver inconformado. Porque enquanto a gente não estiver inconformado, a gente vai ser cristão 007. Faz a nossa parte, o povo nem sabe que a gente é crente. Nem sabe que a gente é cristão. Mas a gente precisa ser essas pessoas que defendem. A gente não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de compartilhar a verdade nas redes sociais. Porque o que vão pensar de mim? Se eu botar um versículo bíblico, se eu postar um trechinho aqui falando da palavra, as pessoas que eu conheço na universidade, misericórdia, vão virar chacota. Que vire, irmão. Vire chacota, perca a sua reputação pelo evangelho. Nós estamos aqui para isso. Se existe algo que Deus nos confiou, é sermos detentores dessa verdade e levantarmos ela para o mundo, colocarmos ela em um pedestal mesmo para que o mundo veja: Cristo é o Senhor, Ele é a verdade, é para Ele que compensa viver. E às vezes a gente está se acovardando. Sabe, se eu posso te falar algo nessa manhã, resumindo o que foi ministrado aqui. Seja essa pessoa que não vai se adaptar ao pecado, que não vai negociar a verdade, que não muda para ser aceito, que transforma o mundo e não se conforma com ele. Nós precisamos ser essas pessoas. Quando nós estivermos nessa atividade, nesse procedimento, nós vamos estar a igreja em plena atividade, em plena ação. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça, nós sustentamos Ele aqui na terra. Nós sustentamos Ele. E essa palavra sustentar traz esse aspecto mesmo de colocar em um lugar elevado e estar sustentando. Né? Mas de também manter, de preservar. Porque a palavra pode se perder se a gente começar a viver a vida de qualquer jeito. Mas não, nós preservamos. Nós somos essa fortaleza. Nós somos, e aí eu penso até também sobre, na definição que eu li sobre baluarte, que ele fala sobre alicerce e fala sobre refúgio. E eu fico pensando, sabe, quantas vezes a sua família, para quem tem algum parente aqui que não é cristão, te criticou, mas quando passou por uma situação difícil, recorreu a você para você orar por ele? Porque você é esse refúgio. Porque você acha que o que você está vivendo, a forma como você está procedendo, não está alcançando a vida das pessoas, mas está. Talvez elas não concordem, talvez elas te critiquem na hora, mas quando elas precisarem, querida, é a você que ela vai recorrer. Porque nós somos esse lugar que refugia uma palavra poderosa, que refugia a verdade, que alcança, que transforma as vidas. E nessas viagens, né, minha mãe comentando que estava circulando entre a minha família, eles brincando com um tio meu, que fica todo dia no grupo da família postando versículos bíblicos. E aí eles tirando onda, brincando e rindo. Os meus outros tios que não são cristãos. Né? E sabe, pode até ser um pouco constrangedor. Né? Na hora lá, meu Deus, estão tirando onda de mim, porque eu posto um versículo bíblico. Mas, querido, está tudo bem. A gente vira chacota mesmo, para preservar a nossa essência, a nossa identidade em Cristo Jesus. E saiba que no dia que eles precisarem, é a você que ele vai recorrer. Sabe, não se envergonha não disso, porque o Evangelho é poder de Deus para alcançar a nossa vida, para alcançar a vida do nosso próximo. E sabe, gera esse sentimento de inconformidade. Não se adapta ao pecado. Não mude para agradar as pessoas. Às vezes a gente chega no trabalho, em algum lugar assim, que é tão hostil, né, o ambiente, são pessoas tão críticas, a gente se intimida. E a gente perde de expressar a verdade.
de falar daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Eu estou trazendo exemplos práticos, querido. Eu não sei qual é o teu contexto, mas eu sei que talvez exista algum lugar, algum ambiente que você possa expressar mais o Evangelho. E como eu te disse, não é só em ministrações. Você não precisa forçar a barra falando da palavra para as pessoas, não. Mas deixa no seu procedimento, na sua conduta, nas suas atitudes, que as pessoas vejam quem Cristo é. Amém? Era isso que eu tinha para trazer para você nessa manhã. Amém?